Galera, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um efeito mar em uma tábua de corte utilizando resina epóxi. Vem comigo para o vídeo. Agora prestem atenção em todos os itens que tem aqui na mesa, porque todos são importantes e vocês vão precisar, independente do trabalho que vocês vão fazer com resina epóxi. Então aqui eu tenho o nível e ele é muito importante nesse processo de resina, por quê? Porque a resina epóxi é autonivelante. Então, se a sua peça tiver meio centímetro que seja desnivelada, a resina vai toda para um lado. Então, quando você vê, a sua peça já vai estar completamente sem resina. Então, por isso, deixar a peça nivelada é muito importante. Hoje eu vou estar utilizando a resina epóxi da Transfix Hobby Art de baixa espessura. Quando nós vamos fazer esse tipo de trabalho aqui, em que a superfície já está preenchida, no caso ela já é uma superfície sólida, você usa a resina de baixa espessura. Se você for fazer preenchimento de resina, aí você usa a resina de alta espessura. Outra coisa muito importante também, quando se trata de trabalhar com resina epóxi, é utilizar uma balança, porque existe uma proporção. A proporção é de 50%. Então, como que você vai saber isso no olhômetro? Não tem como. Pode ser que o seu trabalho não dê certo. Então, para evitar certos tipos de imprevistos, aí você utiliza uma balança. Caso você vai fazer uma resina colorida, que tipo de corante você vai utilizar? Existem corantes próprios para trabalhar com resina epóxi, mas você pode utilizar os corantes comuns que é utilizado em tinta para pigmentar tinta para parede. Outro item muito importante quando a gente trabalha com resina é utilizar um maçarico ou um soprador térmico ou então um secador de cabelo. Todas essas opções são opções que geram calor e esse calor ele faz estourar as bolhas que acabam ficando na resina. Então, por isso, esse processo é importante para deixar um acabamento perfeito na superfície da sua peça. Outro item também que é bem importante, mas isso depende do trabalho que você for fazer, é a fita crepe. Por que ela é importante? Para prevenir com que a resina passe para a lateral, por exemplo. Se você for fazer trabalhos em que você não queira que a resina passe para a lateral da peça e para a parte de baixo também, você pode estar utilizando a fita crepe, que aí depois você consegue retirar com facilidade. Agora, se você for fazer trabalhos em que a resina vai passar, vai ter aquela borda infinita, aí a fita crepe não é necessária. E outro item muito importante ao trabalhar com resina epóxi é utilizar luvas, tá? Não deixem de utilizar porque a resina gruda na pele. O corante também, se você for pigmentar a sua resina, ele acaba grudando. Então, para evitar certos tipos de trabalho, até para você trabalhar melhor também, é importante utilizar luvas. Muitas pessoas perguntam sobre o uso da máscara. Esse produto aqui, que é a resina epóxi da Transfix Hobby Art, não tem cheiro. Então você consegue trabalhar até em um ambiente fechado sem utilizar máscara, que ela não vai incomodar. Uma única observação que eu faço a vocês quanto ao uso de utilização de máscara é se vocês forem fazer um lixamento em uma peça de resina. Aí sim, por conta da poeira e por conta do cheiro que ela libera com o lixamento, aí é obrigatório utilizar a máscara. Então agora eu vou para a parte prática, que vai ser o quê? Colocar a fita em toda a borda. Como eu disse para vocês, vai ter trabalhos que você vai querer que passe o desenho para a borda. Aí nesse caso não é preciso colocar a fita, tá? Mas como esse daqui eu não quero que passe, então eu vou colocar a fita por toda essa borda. E aí depois que a resina estiver curada, aí sim eu vou retirar a fita. Então eu fiz a colocação da fita, olha só como ficou a parte de trás. Como eu falei para vocês, a resina ela passa para baixo, então ela forma umas gotículas. Então quando tem a fita fica muito mais fácil de retirar. Então a partir de agora eu vou colocar em cima de alguma superfície uma plataforma que fique um pouco mais alta, que é justamente para quando a resina descer não ficar grudada na mesa, tá? Que assim vai ficar mais difícil de tirar. E sendo assim, ela vai escorrer e vai cair direto no plástico. Quando der o tempo de cura da resina, aí você vai conseguir tirar com mais facilidade. Agora que eu já fiz a preparação da madeira, eu vou começar a mistura do porcelanato líquido. Eu trouxe essa outra balança para vocês verem que dá para fazer com essa aqui também. Essa é mais comum de encontrar, né, por aí. Aquela outra é mais precisa, porém só serve até uma certa quantidade. Então eu vou começar trabalhando com a parte A, o componente A da resina de baixa espessura. Do componente A, eu estou colocando 70 gramas, então do componente B é 50%, então vai dar 35 gramas. Coloquei os dois componentes, agora eu vou mexer.
Quando você começa a mexer, você vai perceber que vai ficando com aspecto leitoso, mas logo em seguida já vai ficando incolor. E aí é o momento de parar quando ele começa a ficar incolor. Deixei separado 3 copinhos para colocar cores diferentes. Então aqui eu vou colocar um tom de azul, verde e um pouquinho de branco, que é para fazer as ondas do mar. Então eu já pigmentei com verde perolado, azul perolado e um pouquinho de branco. Eu vou começar fazendo a coloração da cor mais clara aqui na parte do meio e depois eu vou escurecendo para a ponta. Então a cor mais clara que eu estou utilizando é o verde. Então aqui eu vou jogar um pouco de resina e aqui mesmo você já vai fazendo o formato que você quer. Agora eu vou jogar o corante azul. Depois que fizer isso, eu gosto de fazer uma leve mistura, que é para não ficar essa quebra de cores, né? Assim, só o verde de um lado e só o azul do outro lado. E agora, com o branco, eu vou colocar somente aqui na parte de cima, tá, gente? Ó, pegando um pouco do verde, mas levando um pouco para fora da tábua. Então, vem aqui, ó. Eu gosto de espalhar com o palitinho, que eu acho que a gente tem mais controle, mas você pode jogar diretão mesmo. E agora eu vou utilizar o soprador térmico, que é para espalhar esse branco por toda essa resina. Como vocês podem ver, ele já espalha totalmente. Olha só como já vai ficando. Aqui vocês percebam que sai um pouco do branco. É justamente porque ele está indo em direção ao final da peça, né? Então o que você vai fazer aqui? Depois de ter colocado o branco, você vai fazer o acabamento, que é colocando um pouco mais de branco, que é justamente para essa parte ficar bem branquinha, com aquele aspecto bem legal, tá? Então você vem aqui, ó, contornando o branco. Lembrando que você só faz esse processo aqui que eu estou fazendo agora só no final, quando você vê que a sua peça já está do jeito que você quer que fique, aí você faz esse acabamento aqui, tá bom? Depois de você ter feito todo o processo, a última parte é estourar as bolhas. Galera, acreditem, tem bolhas aqui que vocês não estão vendo, mas tem. Elas só vão sair com o calor. Então, o que é que você faz? Você coloca um pouquinho de maçarico, olha só, bem rapidinho. Pronto, já está ótimo. A sua peça, do jeito que ela está, você vai esperar 24 horas, que é o período de cura, e ela já vai estar prontinha, não precisa fazer mais nada. Então agora eu vou esperar as 24 horas de cura e aqui no final do vídeo eu vou mostrar esse resultado para vocês. Mas galera, se vocês gostaram dessa aula que eu dei para vocês de porcelanato líquido, deixa um gostei, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a levar essa informação para mais pessoas que estão buscando uma maneira de trabalho, um novo negócio. Resina epóxi é um produto que dá muito dinheiro porque é super valorizado. Então se você começa a trabalhar com peças tipo essa, peças personalizadas que você faz para aquele cliente, somente para aquele cliente, peças únicas, mesas de resina, então você vai ganhar muito dinheiro. E se você está buscando por uma renda extra, essa daqui pode até se tornar a sua renda principal. Acreditem em mim, porque eu trabalho e eu sei que tem mercado para isso. Bom, se vocês curtiram o vídeo, já salva para vocês treinarem aí em casa. Se ficou alguma dúvida, já coloca aqui nos comentários que eu vou responder, tirar todas as dúvidas de vocês para que vocês não errem na hora que estiver fazendo as suas peças. E eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse curso. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo com mais dicas legais. Lembrando que o resultado vai ficar logo mais aqui, tá bom? Beijo, pessoal. Tchau, tchau.